Comandante Pérez, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, generosidade, pela sua atenção, pelo seu carinho. Lembrando que QR Code em cima aqui, estamos aqui através da Mi 13.2 Pilot Training, os melhores simuladores do Brasil, com a melhor equipe técnica do Brasil. Os caras são top, comandante, que o diga, esse farol que nos orienta pelas noites afora, cruzando os oceanos. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço muito a oportunidade, eu tenho um carinho especial por você, sabe disso. Já se conhecemos há muito tempo, já participamos de alguns eventos juntos e eu estou muito feliz por estar aqui. Pérez, história longa, curta. Qual é a sua primeira memória de aviação? Primeira memória. A primeira memória foi quando eu entrei na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, que me formei mecânico de voo. Essa foi a primeira memória aeronáutica. Eu nunca pensei em trabalhar na aviação. Nunca? Sua família vem de outra coisa? Não tinha ninguém na aviação? Desestruturada a minha família. Minha mãe doente, meu pai separou dela, ele alcoólatra, fui morar com a minha avó. Meu tio também era separado, era uma família toda enrolada. Eu estou falando isso por um objetivo, para todos aqui entenderem que muita coisa depende de você. Então todos em casa eram alcoólatras, o meu avô, todo mundo era alcoólatra. O que acabou no fim, eu indo embora de casa e fui morar no fundo de um ferro velho. Se eu tirasse uma foto desse momento seu na Escola de Especialistas, que foto seria? Olha, seria o fosse uma foto, tá? Um momento frisado no tempo. Seria o dia que eu cheguei na escola, que foi de avião com C-47. Conta para nós o que você viu. Para mim foi uma emoção extrema, porque eu estava numa situação extremamente difícil, morando no fundo do ferro velho. Para pegar o avião lá em Campo de Marte, eu fui a pé, porque não tinha dinheiro, que era ali no Parque São Jorge. Eu não sou corintiano. Infelizmente você tem tempo ainda para mudar, né? Só Deus, se for tocado pela luz do Senhor, tem tempo para mudar. Eu sou do time do pânico. Não dá para ter tudo na vida, né? Não dá para ceder. Aí eu tive que ir a pé, porque não tem dinheiro, todo enrolado, meu patrão não dava muita bola, não acreditava que tinha passado na escola de especialistas. Eu não tenho diploma nenhum, na época podia fazer o concurso sem diploma, porque também era a condição do momento, que as pessoas não tinham tanta formação, não tinha faculdade, não tinha colégio, o colégio era muito pouco. E eu não tinha nada, a família estrutural, acabei não estudando, não tinha nada, mas eu fui lá, com determinação e querendo. Então o mais importante numa pessoa é a determinação e não é o QI. Meu QI não é alto, não. Pérez, desse menino, né, que chegou na escola de especialista, para o cara que estava voando 77 na Latam, o que mudou do Pérez nesse caminho todo? Não estou falando profissional, falando do pessoal. O que você mudou, de amadureceu, o que você viveu, o que você viu? O que mudou deste Pérez para o Pérez de hoje? Olha, mudou muita coisa, porque na verdade isso foi uma evolução. E eu sempre fui dedicado para estudar, sempre fui atrás, e na minha cabeça foi sempre ajudar os outros. Para ter uma ideia, eu nunca reprovei ninguém. Não é que eu quebrava o galho e passava a mão na cabeça. Não me conhece. Eu realmente sempre sou muito exigente, mas é para justamente a pessoa conseguir voar e conseguir fazer o que realmente é necessário nas manobras. Eu dei muita porrada em instrução, não fui bem no início da minha instrução. Então eu aprendi com meus erros a ser melhor e compreender as pessoas. Isso que aconteceu quando eu cheguei no 77. Era um cara estudante de simulador, checador, certo? Dava aula de formação de instrutores. Eu estava muito bem na Latam. E então eu comecei, eu ajudava, eu ia junto porque eu queria todo mundo feliz. Então a generosidade foi o que te trouxe até o ponto que você está hoje. Exatamente, eu ajudo todo mundo, qualquer coisa, seja o que for. E profissionalmente, o que você acha que mudou do Pérez lá do comecinho para o Pérez de hoje? O Pérez era aquele cara que na filosofia, assim, estava nas trevas, né? Precisava as trevas não, porque eu estava ruim, estava mal. Um menino de rua, mas só que eu era um cara que eu fui atrás. Eu encontrei um panfleto no chão, seja fazendo especialidade, porque eu ganhei tanto por mês. Eu fui pelo dinheiro, pela estabilidade, pela necessidade. Eu acabei me tornando mecânico de voo por uma classificação vocacional dentro da escola. Eu, sinceramente, eu não esperava que fosse mecânico e fosse para aviação. Nem pensava nisso. Eu queria ser médico, na verdade. Uma bela decisão. Pérez, você voa há muito tempo, né? A gente se conhece há muito tempo e não vamos deixar o muito tempo para lá em termos de anos, né? É verdade, mas é muito tempo. O que de mais interessante você viveu? Se a gente fosse pegar um momento no tempo da sua longa carreira voando e tirar de novo uma foto, que foto você levaria com você? Olha, realmente que foi muito marcante, foi o meu primeiro voo para Miami no Airbus 330. Realmente ali caiu a ficha. Eu falei, puxa, onde é que eu estava e onde é que eu cheguei? E esse foi marcante. O que você lembra desse voo? Esse voo eu nunca tinha ido para Miami, era a primeira vez. E também eu fiz um tráfego aéreo internacional muito teórico. E tanto eu como o copiloto, nós nunca tínhamos ido. E aí, chegamos lá.
A sorte que chama de madrugada. Então, E depois de dia ia dar rolo. porque se fosse de dia ia dar rolo. O inglês não era tão bom, né? Mas nós conseguimos chegar lá sem problema. Daí foi Depois Paris também marcou muito também, que foi com o meu amigo Castro e o Fechner, que hoje é comandante na Latam. Então, essas situações as pessoas te marcam muito pelo visto, né? Esse Muito. fato de você estar em Paris, o fato de, não é estar em Paris, mas operar em Paris, né? Como piloto, eu não tenho ideia se o que te agrada é o voo ou o pernoite. Aí é uma coisa assim, lógico que eu vou, a gente tem fascínio pela aviação e nem adianta dizer que a gente é apaixonado por essas máquinas. Se eu pudesse, eu sempre disse isso, não é agora, se eu pudesse eu morava dentro do avião, fazia uma cabaninha e ficava lá, mas não dá para fazer isso. Eu adoro avião, mas os pernoites eu aproveitava muito, porque sabia que um dia que ele ia acabar. Bom, a droga disso aqui é que tem prazo de validade, né? É que nem iogurte na prateleira do supermercado. Exatamente. Tem validade. E acabou, veio de trás, Acabou, empurra você fim para de frente papo, e tchau. Fim. Do Pérez piloto pro Pérez professor. Essa foi muito interessante, porque eu nunca pensei em dar aula na minha vida. Eu voava Fokker 100 e o Augusto, que era o coordenador de treinamento, que você deve ter conhecido, ele falou: Pérez, eu preciso de um professor de performance. Eu pensei, esse cara tá louco, eu performance, imagina, eu não sei, é matéria que eu tenho até dificuldade. Olha, o engenheiro Joaquim, cara sensacional, falecido, uma pessoa que eu sempre admirei muito, ele vai te explicar. Aí ele me deu lá um material e eu fui dar aula de Fokker 27, Caravan, certo? E de Fokker 100 Performance. E deu certo, aí depois me chamaram para dar aula para comissário, eu fiquei 5 anos no nosso curso de formação de comissário, que a TAM na época tinha, e aí daí comecei a dar aula, mas o que realmente foi forte para mim começar a dar aula mesmo foi o comandante Rolim. E quando eu era chefe de equipamento, certo? Chefe de equipamento do Bandeirante, em 1988, ele falou: Pérez, eu preciso formar instrutores. Vamos fazer um curso? Eu falei, tá bom. Ele falou, era uma terça, quarta-feira, e aí depois ele me encontrou na quinta. Cadê o curso? Eu falei, não, eu tô vendo, lógico, não sabia nada. Eu era um perfeito ignorante. De novo, estava nas trevas esse assunto. Né? Começa segunda-feira, não interessa. Dá um jeito aí. E eu não consegui nem dar aula e nem pensava em dar aula. Aí eu peguei o carro, segurança de voo, pedi para ele dar umas palestras lá, ele não tinha mais o que fazer, botei um cara para dar aula de bateria do Fokker 27, uma coisa horrível, peço desculpa até hoje para todo mundo que assistiu aquela aula. E depois fiquei enrolando, eu não dava aula mesmo. Chegou no segundo dia, eu falei, Rolinho, eu não tenho mais o que fazer. Leva eles 2 horas na minha sala. Aí eu levei esses alunos, eu tenho nítida lembrança de alguns nomes, porque eu lembro deles, a coisa claro. Marcou muito o vexame que eu estava dando, né? E foi um troço muito ruim, uma aula péssima, desculpa. Depois de 30 anos, desculpa. Mas o que ele queria é trazer os pilotos para ele. Ele queria, esse foi o sucesso do Rolim, ele trazia as pessoas para ele, para que realmente tivesse uma prestação de serviço de alto nível. Então, os pilotos não precisavam de tanta instrução assim, porque ele era uma espécie, como você falou, era o farol, entendeu? E isso marcou. Eu me lembro muito já falo toda hora que eu me lembro do comandante Rolim. O Pérez vai lembrar, o Raul provavelmente deve lembrar também do James, lá no aeroporto de Congonhas, que ficavam os dois na salinha da TAM, né, táxi aéreo, perto ali da sala IS. Então ficava o comandante Rolim e o James ali junto, né? Eu tô vendo ele agora. O James. Aí meu pai era conhecido o Rolim por causa da Real, na época eles se conheceram lá atrás, né? E meu pai já apresentou a meu filho e tal, é piloto da Varig, não sei o quê, e ele me viu uma vez, e a inteligência do Rolim, são caras que são muito inteligentes, você fica até, né, embasbacado, né? Ele gravou meu nome e minha fisionomia, de bom dia, boa tarde. E eu passava por ele e parava e falava, comandante Rafael, você vai vir voar para mim. E eu ficava olhando e falava, caramba, eu falei que esse homem, em 30 segundos na minha vida, deu um bom dia para ele lembra do meu nome, de quem eu sou, e eu mal lembro o que eu comi ontem, né? Mas ele sabia, ele tinha uma percepção muito boa das pessoas competentes, as pessoas que podiam trazer alguma coisa para ele. Mas voltando, por que foi para o mundo acadêmico? Foi justamente essa história toda de eu começar a dar aula. E o que realmente deu um empurrão foi lá atrás o Rolim. E aí eu comecei a ver que eu precisava dar aula, e como é que eu ia formar instrutor se eu não sabia nada mesmo. E aí eu fui estudar pedagogia por causa disso. E no fim acabei aprofundando nisso, e eu fiquei nesse curso de formação de instrutores da Latam, né, agora, né, de 1988 até 2015. Então acho que esse curso deu certo, né? Sempre fui eu dando aula lá, o Rael lembra de mim nesses cursos aí. E assim foi dali que surgiu, que eu tive que fazer a faculdade de pedagogia para ver se ensinava alguma coisa, melhorou muito. Eu consegui colocar pedagogia no treinamento na época, e agora, depois eu fui formado em psicopedagogia, onde eu consigo, na verdade, até enxergar como fazer para recuperar as pessoas, que às vezes não é psicólogo, não, é psicopedagogo. O psicólogo entra numa outra faixa. Bom, e por que eu me mergulhei? Porque eu achei legal. Aí eu fui atrás do mestrado de educação,
Aí eu comecei, eu estava fazendo internacional, a gente tem mais folga, difícil às vezes conciliar, mas acabou com doutorado e mais uma pós no ITA, mais uma pós na FGV de administração de empresas, porque aí eu comecei a ficar embolado nisso tudo. Quem trabalhou comigo na Latam sabe que eu não aguentava um convite para fazer um curso, bicho. Eu já ia lá fazer. Você queria ter um negócio de conhecimento. E eu sempre fui um cara muito dedicado para essas coisas. Até a minha vida pessoal ficou prejudicada nisso, viu? Porque eu não convivi muito com as minhas filhas, tal, porque eu era um cara que até relacionamento, namorada, tudo eu não tinha. Eu tive, nada deu certo, porque o cara assim, o cara é meio fora, não presta atenção e acaba no fim pegando o que sobrou. Desculpa, eu tô falando prazer, isso, mas eu peguei o que não servia. O psicólogo a gente fala muito, né? Minha mãe foi psicóloga, minha irmã é psicóloga, minha esposa é psicóloga e minha filha é psicóloga. Então nós temos essa parte da família que está mal servido, né? Porque é uma raça complicada demais. O pedagogo fala. Ô louco. Daí você veio, parou de voar, foi para a parte acadêmica agora, né? Onde você está, o que você está fazendo, o que está tendo de legal? Bom, eu vou emendar isso uma segunda pergunta. Olha, depois que eu saí da Latam, eu estava dando aula já numa faculdade. Né, pode falar o nome aqui, não tem problema. Eu estava na EMB, fiquei lá 6 anos. O Gaspar. O Gaspar, né? O Gaspar. E o que estou fazendo agora? Eu estou com o Gaspar, né, numa outra faculdade chamada Escola Superior, onde eu sou coordenador do curso de pilotagem profissional de aeronave, que é um curso tecnólogo. Eu sou coordenador, eu dou aula também. E eu não sou tão técnico assim, mas a minha parte é mais a parte administrativa, que eu vivi muito isso. Né? Eu tive também um período na Azul Conecta, que 3 anos que eu fui diretor de operações, também aprendi um monte de coisa lá também. A gente vive aprendendo e a empresa virou um sucesso, né? Mas não foi só eu, foi bastante gente junto, foi equipe, ninguém faz sucesso sozinho, isso não existe. Mas o que realmente, eu agora na Escola Superior do Ar, eu coordeno, certo? Eu dou aula bastante, tenho muitas matérias, dou aula diariamente, quando não é presencial, EAD. Eu acabei dominando um universo muito grande de conhecimento, que não é só de aviação. Eu dou aula também em corporativo, posso falar que eles vão gostar de ouvir, eu dou aula para Denata, para gestores, já passou por mim 105 gestores. Então, sempre que vocês que são piloto, a gente tem que procurar sempre ser multidisciplinar, ir para uma outra coisa. E cansado a gente sempre vai estar. Então, vamos se jogar de cabeça. A gente ficou muito feliz de falar da Conecta. A Conecta é parceira nossa, o Guilherme já esteve aqui, no diretor de operações da Conecta. Então, sempre, né, a gente inventa qualquer coisa complicada, os caras vão lá, participam, colaboram, então a gente tem um carinho enorme pela Conecta, né? Pela Azul Conecta. E eu frequento a Conecta lá até hoje, visito, deixei grandes amigos lá, não fiquei de mal só porque eu saí. Claro. Agora estamos marcando uma visita, agora está o Vitor lá, né, que era do planejamento da Azul, e eu tinha muito relacionamento com ele, negócio de malha, tudo. Nós transformamos um táxi aéreo numa regional de primeiro mundo, como você está vendo. Claro, pô, altíssimo padrão. Pérez, você falou da formação do piloto, né? E é uma pergunta que é recorrente para a gente aqui. É fundamental para o piloto fazer uma faculdade? E se for fazer, que faculdade fazer? Bom, vamos lá. Essa é uma coisa que eu sempre comentei. Na verdade, essa exigência de faculdade da Latam de ser obrigatório veio comigo, certo? Porque eles viram que eu dei certo. Porque eu era... tinha essa parte acadêmica e a minha gestão, eu acredito que foi boa. O pessoal, pelo menos, eu tenho gratas recordações e reconhecimento por isso. Eu tive uma visita agora na Latam que, puta, eu não acreditei que me trataram tão bem depois de 8 anos que eu saí de lá. Todo mundo lembrava, todo mundo se referiu, porque eu voava com ele e tal. E a formação, ela é necessária, pessoal, por causa do seguinte, hoje em dia o aviador não é só mais isso daqui, não. Isso aqui até você explica para qualquer pessoa, ele aprende a apertar, aprende a mexer, conhece o avião, ele estuda, mas nós temos gente envolvida e aonde que o Raiol deixou muito bem definido, a parte do fator humano é que está pegando. Hoje em dia é o comportamental que pega e não necessariamente só... Na época dos anos 50, que eu não voava nessa época, tem que ser pé em mão e corajoso. Agora, para gerenciar um avião, como o 77 está com 400 passageiros, o cara tem que entender não só do avião, não. Porque o que menos dá problema na aviação hoje em dia é avião. Pode ver pelas ocorrências, é sempre o comportamental. Então,
Tem que ter sim, eu dou muito valor. Agora fala, não, mas o que eu aprendi na faculdade eu não vou usar. Peraí, mesmo se você pensa que não usa, a sua cabeça já melhorou, o teu cognitivo, vamos falar um pouco mais assim, claro, já que você tem o pessoal psicólogo, o cognitivo é desenvolvido, não é? O nosso cognitivo ele não é fixo, você não nasce com aquela inteligência e fica com isso até o fim, você evolui. E você, quando está falando na faculdade, é novas pessoas, novo raciocínio, novo conhecimento, é muito diferente, você é mais envolvido, por mais que você pense que não. Para desempenhar só a função, aí tudo bem, eu dou instrução para o cara como agora, eu nunca vou C3C, decolamos. Isso aqui você me explicou. Agora, lidar com as pessoas é que tem que aprender, certo? Fazer interação, porque isso também leva a acidente quando você não entende o que está rolando. Então, na Latam eu tinha mini palestras que eu trazia todo mundo da empresa para falar meia hora para os novos pilotos, para eles saberem o que é a empresa. O que mais pega é convivência com a empresa e o entendimento da cultura e saber onde que ele está. Tanto é que eu escrevi um livro de cultura organizacional, né, e que foi sucesso. Está no segundo, na segunda edição, 1800. Às vezes o pessoal, quando me ouve, acho que eu quero fazer muita propaganda. Não. Pode fazer, por favor. Não, mas é eu mesmo, não tem jeito. Eu não tem como não falar. Por que eu não posso falar? Porque a gente dá muito em entrevista, a pessoa acha que está falando muito de você, mas é lógico, a pessoa quando me entrevista nem fala de mim, eu falo do outro. Claro. Mas isso não é querer ser orgulhoso, não. Muito certo, esse exemplar, a segunda edição, o Osiris Silva escreveu o primeiro capítulo, os principais presidentes de empresa, ela apresenta o livro, foi uma coisa real, certo? Então, essas coisas todas, que é a minha vida acadêmica, que é a minha vida profissional, eu não tenho que reclamar e estou muito feliz. Então, universidade é fundamental, né? É importante, não fundamental, é importante, né? E universidade de ciências aeronáuticas ou o cara faz qualquer coisa? Eu quero ser piloto, olha, vou fazer lá. Corte e costura, vou fazer funilaria e pintura, vou fazer desenho. Eu tenho conhecimento das coisas, né? Então eu posso falar. É porque eu sou da área, eu não sou um cara curioso que me convidaram para conversar sobre o assunto. Realmente, eu acho o seguinte, em princípio, você precisa fazer uma faculdade. Melhor que seja uma escola da área de aviação, claro que é melhor. É muito melhor que seja de aviação. Agora, qualquer outra, até de culinária, seja lá o que for, a faculdade muda a sua cabeça. Ela faz você pensar diferente. Nem se você for lá só para fazer a prova, você muda, o ambiente é outro, porque você vai para o mundo intelectual, e a gente tem que pegar as pessoas e colocar no intelectual. Entendi. Ou seja, você recomenda muito fazer faculdade, né? Você como qualificador, né, é importante, e você tocou no ponto do fator humano, né? Esse que realmente inclusive eu dou aula de fatores humanos, porque a minha área de pedagogia e psicopedagogia, né, que psicopedagogo faz diagnóstico, né? Sim. Tudo. Então eu entendo que realmente é muito importante. Você tem que, quando eu dava instrução, e a pedagogia me ajudou muito, e nos cursos de formação de instrutores na Latam, tinha pedagogia. Eu acredito que ainda continue, mas é muito importante. Do piloto que entra na faculdade, piloto que sai da faculdade, qual a diferença maior? Piloto técnica. O cara que entrou, o Rafael chegou lá, fui fazer faculdade. Depois de velho, caquete, fui mesmo, né? História verdadeira. E eu vou contar brevemente a história para ilustrar. Eu estou fazendo um voo, né? Eu trabalhei no CRM na Varg muito tempo, tive o prazer de trabalhar com o Robert Helmreich, que foi o papa do CRM, né? Trabalhei na IUT com ele, trabalhei na IATA e tal, né? Na ICAO, perdão, na ICAO também. Então tinha um certo, né, conhecimento da área. Estou voando com um copiloto coreano e o cara falou para mim, pô, o senhor trabalhou com o professor Robert? Eu trabalhei com o Bob. Aí eu não sei o que e tal, vem minha tese aqui de doutorado. Aí eu peguei o papel, eu literalmente li um papel em branco, não entendi nada, né? Peguei o negócio e falei, eu ri para ele, falei, é muito bom, não entendi. Só entendi o nome dele e o final. Só o meio eu não entendi. Falei, tô burro, vou estudar. Aí fui fazer faculdade para tentar melhorar um pouquinho o emburrecimento que eu tive, né, voando esse tempo todo no bom sentido. Então, me jogou na faculdade foi esse fato. Nesse piloto que entrou, pro piloto que saiu, qual é a diferença? A diferença daquele que entra na faculdade e que sai. Mesmo aquele profissional, eu tenho alguns profissionais, o Vladimir, eu posso falar que ele está lá comigo, ele está fazendo pilotagem profissional, mas ele já voa de comandante de um jato. Eu tenho também, eu vou falar o nome. Lógico. O Girão, que foi comandante de Airbus 350 e também agora do 787, ele saiu, está fazendo. Quer dizer, a pessoa começa a ter um mundo, um contato com que ajuda nos fatores humanos, porque você adquire antropologia, você tem psicologia da organização, você tem o CRM, que no caso lá da faculdade a gente puxa bastante, certo? Ele tem no quarto semestre
tal. Então ele muda, eu percebo, e eles acham legal, pelo menos é o feedback que eu tenho, ter essa convivência comigo, porque eu dou muita aula, precisa de performance, eu continuo a vida toda dando aula, acho que o Rael teve aula comigo de performance, então eu criei uma prática nisso, e como eu era um cara que tinha dificuldade de aprender, eu fui um cara difícil de aprender, a cabeça dura, fui ruim de mão também, voava mal, eu fui ruim, eu acabei no fim por determinação, e aí eu procuro simplificar muito minhas explicações, muito demais. Entendo. Raul, uma pergunta para o comandante Pérez? Eu gostaria de saber, comandante, de que forma a formação acadêmica evolui na tomada de decisão em situações que eu não. Olha, o que ajuda? Você acaba tendo visão de mundo, visão das consequências das coisas que você faz. Ah, mas não estudei nessa faculdade, gente. Você foi na faculdade, você viu alguma coisa. Mesmo se você não prestou muita atenção, você pegou alguma coisa. E isso faz formar estrutura. Você fez faculdade, o Rael fez também. A gente tem um outro amadurecimento para tomar. Agora, você percebe quando uma pessoa tem um mundo acadêmico na vida dele, quando ele não tem, quando você conversa, certo? E aquele de mundo acadêmico, Rael, ele tem um outro entendimento. Agora, uma coisa também que eu preciso falar, às vezes eu tenho um currículo enorme, né? Tu não sabe disso. Eu sou um cara que assusta, né? Se eu for trabalhar em algum lugar, o cara pensa um monte de coisa. Ah, esse cara vai criar problema. Não! O estudo, quanto mais você estuda, mais você entende as pessoas. É o contrário que se pensa. Ah, o cara é doutor, o cara é arrogante. Não, ele não é arrogante. Pode ser que tenha doutor arrogante, certo? Mas não é para ser. Porque o cara, para chegar a ser doutor, não é tão simples assim. E você amadurece muito. Humildade, consideração, porque uma orientação dessa, um trabalho desse, de mestrado nem tanto, mas doutorado, desculpa o termo, você tem que encontrar Jesus, porque realmente a coisa vai num limite muito alto. Airbus ou Boeing? Olha, quando... Sou os dois, por isso a pergunta. Voei muito. O Airbus 337 mil horas e o 77 quase 7 mil. Eu não achei que tenha voado tanto Airbus. Vamos falar a verdade, sem rodeia, parar dessas conversas de o que é, né? O Airbus é um avião hiperautomático. Ele é um avião maravilhoso, maravilhoso, quando tudo funciona. O Boeing é um avião não tão maravilhoso quanto o Airbus, mas quando acontece alguma coisa, você não fica sozinho. Você não tem que trabalhar tanto. Quando você tem uma pane de um Airbus, ele te dá muito trabalho. Quando você tem uma pane de uma máquina como essa, ele te dá muito mais apoio. Você fica muito mais confortável. Para escolher entre um e outro baseado nisso, é muito difícil fazer uma escolha. Mas eu, como aviador, para ter, assim, vamos supor, uma opção, eu poderia até falar, né? Airbus e Boeing é loira e morena, depende do gosto. Eu poderia responder isso aí, mas não vou responder porque nós somos simuladores, nós somos técnicos. Eu acho Boeing. Você prefere voar Boeing? E voa bastante Airbus. Até a mesinha, não, né? Eu sei. Não, até a mesinha. Não, mas tem sabe, a mesinha. Mas, da mesinha e de não ter a mesinha, o que um avião oferece e o que não oferece. Claro. Você tem que entender a vantagem de cada um. E, logicamente, você tem uma escolha. É como eu disse, é loira e morena. Eu não gosto de morena. E eu casei com uma morena, né? Mas eu gosto de loira. Mas tudo bem, mas a morena foi muito legal, uma pessoa excepcional. Então, para com esse negócio. Mas o Pérez disse que o Airbus não presta. Não é isso, não. Hein? É uma questão de escolha, loira e morena. Pérez, deixando claro, né, para o pessoal que nos acompanha, que os dois são excelentes produtos. Né? O Boeing como o Airbus são produtos muito seguros. A pessoa que estiver voando amanhã, especialmente no 787, ela tem 787 no Brasil. É um avião extremamente seguro, tecnológico, state of the art. Vai estar bom no Airbus também, vai estar com certeza servido da melhor tecnologia possível, né? Porque, olha, a escolha não é porque ele é melhor, é uma questão de eu ter que fazer uma escolha, entendeu? E é muito difícil, porque são dois produtos excelentes. Se você dizer, Pérez, aqui tem um Airbus pra você voar. Puta, super legal, mas você pediu para que eu fizesse uma escolha. É a mesma coisa, é loira e morena. Eu gosto de loira. Uma pergunta para você, já no reboco do nosso querido Airbus. Qual foi a pessoa? Você conviveu com muita gente na aviação, né? A gente acabou vendo com muita gente, né? Muita gente boa, muita gente ruim, muita gente marcante, muita gente que marca a gente de uma forma negativa. Qual foi a pessoa mais interessante que você conviveu na tua carreira inteira? Você fala assim, pô, esse cara aqui eu parei... É como o Panda. O Panda, eu tenho inveja do Panda. O Panda, ele fala bem, qualquer assunto que você fala, ele tem uma memória, ele lembra dele aqui um meio que eu não lembro, então me dá um ódio dele, dá vontade de matar o Panda, assim. Convivi muito com ele. Então, qual é a pessoa que você conviveu nesse tempo todo que foi mais marcante? Você fala assim, pô, esse cara aqui eu parei e fiquei assim, ó. Fiz o diferencial.
Gente, eu não seria aviador se não fosse pelo Brigadeiro Bambini. Eu, quando mecânico, cheguei em Natal, que eu fui classificado para servir em Natal, onde que era o Centro de Formação de Pilotos Militares, e esse era um cara, então capitão Bambini, ele chegou a atender de brigadeiro, ele não queria voar sozinho, então ele voava comigo, mas eu era de voo também, né? E nós eu voar T-37, e ficar fazendo aquela colaboração, eu passava muito mal. E ele virou para mim: Pérez, por que você não faz a escola? Não, eu quero ser engenheiro. Para com esse negócio, vai ser piloto. Eu tinha 20 anos, era sargento mecânico com 20 anos. Aí foi dele. Aí eu entrei nessa formação de pilotos militares. Aí, quando não estava indo bem lá, ele me acolheu, ele foi dar instrução para mim. Uma pessoa que decidiu ser aviador, porque a minha cabeça era mecânico e ser engenheiro. E ir pro ITA. Ou seja, essa foi a pessoa que te empurrou, mas que esticou a mão que você precisava para te dar motivação para prosseguir. Não seria aviador se não fosse por ele. A segunda pessoa, muito importante, é o João Emílio Guese. Eu acredito que, não sei se está entre nós, porque eu não era bom piloto. Eu, quando comecei, era ruim de roda, sabe? Eu, inclusive, não fiquei na Força Aérea porque eu fui desligado. Então, eu era ruim mesmo. Não é que os caras também tinham os problemas dele, mas eu tinha mais problema do que eles, né? E aí eu voltei a ser sargento e não queria mais saber de ser piloto. Aí o João Emílio Guese, era um suboficial, que voava no aeroclube e falou: Pérez, vamos, eu não queria ir e tal. Aí fui lá para o clube, comecei a voar, voava mal, era ruim de roda, viu? Era ruim de roda. Aí, eu largar. De repente aquilo veio. Acho que não era o momento certo daquilo outra vez, desse era. Aí foi minha reentrada na aviação. Primeiro, para ser piloto, devo ao tenente brigadeiro Bambini. E o segundo cara que me jogou na aviação civil foi um suboficial. Tenho várias pessoas que foram muito legais, mas eu seria injusto de falar depois desses dois super importantes os outros. Entendi. São pessoas que te deram a mão necessária, né? Que eu entendo que é o que você faz na faculdade, né? Você pega um menino com 18, 19, 20 anos e dá a mão necessária para o cara fazer assim, ó, pum. Esse negócio de ser pedagogo e estar no meio da educação, porque eu fiz estágio em colégio, que tem que fazer, eu convivi, você começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Então, eu não fico com raiva de aluno, porque o aluno está lá, porque ele está lá para aprender. Ah, mas ele é folgado? Não, o cara, se alguém tem que explicar para ele que ele não é folgado. Quer dizer, tem gente difícil, mas existe aquele momento, se eu dou um professor resiliente, da onde que você não vai para as cabeças, entendeu? Você não vai escolher um bom aluno, você chega, você para, você está ouvindo um monte de abobrinha, mas você se mantém na elegância e tenta conduzir. Que nem hoje de manhã eu respondi uma dúvida de um aluno, uma dúvida que, eu podia muito bem ser grosseiro, dar um monte de patada, não dei, não. Respondi completamente tudo que tem que explicar para ele. Por curiosidade minha, qual é a maior dúvida que os alunos teus têm? Ou a maior dificuldade, eventualmente? Bom, em performance, o problema é que eu dou muita aula de performance, o que tem bastante aerodinâmica, tá? Mas que é uma coisa natural, porque eu também já tive. É em performance, entender todas aquelas situações de V1, VMCG e também o conceito, né, da velocidade G, que vem justamente nos aviões modernos, né, que eu voei. Eu me considero um piloto Nutella, porque eu comecei a voar o avião automático em 92, então não dá para me dizer, um piloto raiz. Não, eu fiquei 25 anos voando avião automático, eu não posso ficar falando, né? Mas a maior dificuldade que eu percebo é, às vezes, o entendimento do que é aquelas velocidades, da V1, da VMCG, depois das reduções da regra do 7, né, que nós colocamos, que reduz, que 1.20 de stop para uma V2 não é 1.13, por que é isso, qual foi o teste, essas coisas que é uma mudança para a modernidade, é que justamente é o ponto que eu acho que o pessoal não tem mais dúvida. Patina mais. Patina porque é um assunto que parece tranquilo, porque dando aula tanto tempo é muito fácil, mas eu percebo e me manco também. Só uma pergunta, você é das antigas, né? E você convive com o pessoal das modernas, vamos dizer assim. São duas gerações extremamente diferentes, né? O que tem do piloto velho com esses pilotos novos? Não, é assim, eu sei. Eu fui copiloto, como você foi também, do que a gente chamava na época de vaca sagrada. Eu acho que passou por isso também. Eles eram as pessoas atípicas. Talvez se eles tivessem formação, porque o problema tudo vem do desenvolvimento do intelecto. Não, eles eram burros, não fica pensando que eu estou metendo pau nos caras, não é isso. Naquele tempo era assim. Então o comandante, ele era um cara diferente, tanto é que veio sempre para acertar essas coisas. Sim. Era sim senhor, não existia, e isso também foi causa de acidentes.
E eu não concordo com a posição de você ter que ouvir só e ficar obedecendo. Eu peguei pessoas ícones voando, né? Coisas assim, e coisas extraordinárias com cara difícil. Uma vez estava na final lá no Rio Preto, era copiloto, e eu lá brigando com o avião, lá com o jacaré, pra cá e pra lá e tal. Aí um cara que ninguém gostava dele, mas eu me dava bem com ele, que era educado. Eu aceitava. Sim. Ele disse, o que tá acontecendo? Para, tira a mão daí. Tá vendo? Você tá pilotando muito, né? Mas esses caras tinham coisas de boa, é que eles aprenderam a ser um tipo de gente diferente pela própria origem, pela formação, pela brutalidade que a aviação já foi um dia, que o cara tem que ser corajoso. Entendo. Formado no ferro, no aço. Era no aço. Você não pode dizer que o cara é um idiota, que era um ignorante. Não, ele era fruto do meio do qual ele veio e que ele se mantinha naquele meio. Eu tinha gente, por exemplo, que eu ia voar, o cara mandava botar combustível, aquela mania de botar combustível a mais, bota 2.000 libras aí a mais para as crianças. Isso não existe. Que 2.000? Qual o tem tempo bom, não tem nada. Tem a cara que tem esses comportamentos, às vezes até esse cara de extra, muito meu amigo hoje, você sabe que mesmo de extra, ele mandava botar combustível. Pô, aí é osso, hein? É osso. O que está acontecendo aqui, o comandando o voo? Não, homem, eu mandei colocar aí porque é melhor a gente ter mais combustível. Aí você deve lembrar de que o Ranol deve lembrar do que eu estou falando. Eita, aí complica. E tem esses caras assim. Mas eles eram caras, se você ficasse na sua, mas só que não é o adequado. Entendo. Bom, vamos iniciar nossa descida, comandante, vou te colocar na final e você faz o pouso lá em Guarulhos. Vamos lá, vamos lá. Comandante Pérez, obrigado por estar conosco hoje. A gente viu um lado seu que eu acho que o pessoal não vê com tanta frequência, né? O Pérez pessoa, né? Não o Pérez profissional. Então foi muito enriquecedor. Onde é que eu encontro o Pérez? O que eu consigo ter de material que o Pérez já gerou e como é que a gente tem contato com você? Bom, principalmente na Escola Superior do Ar, né? Pode entrar no site, que eu estou por ali, tem o meu e-mail, é fácil acessar. E também nas redes sociais, porque eu sempre estou, exemplo do tiozão, né, em algum podcast, outros tem uns polêmicos, né? E eu sempre estou, agora mesmo, dia 15, eu vou dar uma palestra de compliance, de regulação em prática, o réu tanto que sabe que a prática não existe, por isso que eu vou falar sobre. Então vocês me encontram, Escola Superior do Ar, no LinkedIn, pelo nome completo, Francisco André Pérez se acha, e no Instagram é Francisco Pérez 2622. 2622. Exatamente, eu vou estar por lá e sempre às ordens à disposição. E os teus livros a gente encontra como? Qualquer livraria, vende em qualquer lugar. Mas o mais prático e o mais fácil é na editora Atlas, que o livro é da editora Atlas, do grupo GEM. Lá você pega e tem a entrega imediata. Nos fornecedores tem aquele problema que é consignado, então eles vão pegar na editora para depois mandar para você. Show de bola. Perfeito. Pérez, muito obrigado de novo pelo seu tempo, generosidade. E para a gente ter esse convívio longo, né? Eu lembro do Pérez no Aeroclube lá, em 1920, mais ou menos, o negócio era barro. O pessoal brinca, a gente viu o dilúvio, pisou no barro do dilúvio, né? Não viu o dilúvio, mas pisou no barro. E tá com você esse tempo todo, a gente já começa, infelizmente, a ficar velho e perder pessoas que a gente gosta, né? É verdade. Eu fui numa reunião de turma aí, de oficiais da época. Então, nossa, quase, não chega a ser metade, mas já não está mais entre nós, e entendeu? Principalmente, Pérez, para você poder passar o que você viveu para as pessoas que estão começando. Eu acho que é fundamental. E eu agradeço muito, mas deixa também, eu tenho mais um livro. Por favor. O de Cultura Organizacional, certo? E Gestão Estratégica. E tem um outro que foi editado na Alemanha. Ô, louco! Esse é para pesquisador. É um livro assim que é mais para quem é da área mesmo, mas ele é editado, está até hoje, é sobre o guia de atletas cegos e aspectos motivacionais presentes na relação. Ele está muito ligado com psicanálise, com psicologia do esporte e um pouco de pedagogia. Ele é vendido em euro e ele é editado, como eu disse, na Alemanha. Então tem esse livro também.
Eu fico lá desse tudo arrepiado já fiquei no caminho. Obrigado por estar conosco. Obrigado mesmo, tá um prazerzão. Fiquei muito feliz, muito obrigado, viu?